Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz do Senhor. Hoje estou com uma camiseta diferente. É do acampamento Shalom. Acampamento onde eu cresci muito espiritualmente. E eu creio que continua sendo bênçãos. Hoje com o pastor Takashi e a Miyuki liderando esse trabalho. É para eu homenagear esse lugar que é tão especial para mim. Mas também, você sabe o que está escrito aqui? Em japonês está escrito Tadaima. Tadaima em japonês é eu voltei. É aquilo que a gente fala quando chega em casa. Quando a gente volta para aquele lugar onde a gente sabe que faz parte. Tadaima. E isso aqui também então, é uma homenagem a vocês, irmãos, onde eu posso dizer Tadaima. É tão bom estar de volta com vocês, na companhia de vocês. E espero que vocês também sintam-se em casa, não só por falar, né? Mas porque aqui é a casa do Senhor e o Senhor estava ansioso de estar com você. Essa semana tem sido muito boa para mim. Deus me aqueceu o coração com várias coisas, né? O louvor agora há pouco me aqueceu muito, foi muito bom. A dirigente Sara falou que não, está na mão de Deus, e realmente você fez certo, viu? Porque Deus me tocou. Ontem houve o encontro das lideranças das igrejas aqui de São Paulo, igrejas Holiness. Isso também me aqueceu o coração. Encontrei pessoas que não vinham há muito tempo, e pela pouca conversa, por ver as pessoas, pude sentir como elas estão. E eu senti um desejo muito grande de poder orar, e graças a Deus a gente teve um momento de orar um pelo outro. Isso me aqueceu também. Vocês estão vendo aquele mural aqui na igreja? Talvez quem está assistindo não vai poder ver. Por isso fica meu convite de você vir aqui e poder ver isso em loco. O pastor Takashi e alguns irmãos prepararam aquilo para vocês terem uma ideia de quantos ministérios a gente tem nessa igreja. Ministérios são trabalhos onde alguns irmãos juntam forças, se organizam para fazer acontecer. Olha quanta coisa ali. Eu suspeito que talvez até haja trabalhos que a gente não está formalizado e talvez nem esteja ali. Mas a verdade, irmãos, é que quando eu chego aqui eu fico maravilhado também por tanta gente que nós temos aqui, tanta diversidade, e saber que todas essas pessoas diferentes estão aqui juntas. Não é incrível isso? Né? Gente com um perfil tão diferente, gente com dons e talentos diferentes, rotinas diferentes, né? Cada um tem o que dar, mas isso é diferente do outro. Mas aqui, ó, parece que é uma coisa só. Aqui parece um corpo só. Por isso é tão bom a gente poder dizer Tadaima num culto como esse. De saber que a gente está junto, mesmo sendo tão diferentes nas nossas vidas. Mas, né, para completar, o que me aquece o coração é que logo depois do culto, os jovens e os homens estão preparando uma atividade especial para as mães que estão aqui presentes. Vocês vão ser super bem tratadas hoje, né? Primeiro vai ter comida pronta já, depois vocês vão ter massagem, um pouco de tratamento estético. Gente, coisa maravilhosa, né? Aliás, massagem era bom ter no Dia dos Pais também, né? Para a coluna. Fica a dica aí, para quem for cuidar disso. Mas não é bonito a gente ver os jovens, né? Se propondo a transmitir amor para as mulheres mães desta igreja, dos homens juntos, né, com os jovens, né, prepararem as refeições. Por isso alguns não estão aqui, estão ali na cozinha agora trabalhando para vocês. Isso nos aquece o coração também. Tudo isso, como o pastor Takashi tem dito, é para que a gente experimente na prática o que é ser um. Experimentar a unidade. A unidade, claro, começa de estarmos juntos, né? Estarmos aqui no mesmo lugar ajuda bastante, mas não é suficiente. Não é só isso a unidade. A unidade tem que ter ação também, né?
de você procurar um ao outro, de você criar relacionamento, de você querer abençoar a vida do outro. Senão, nós vamos ser apenas pessoas sentadas um do lado do outro sem ter nada em comum. Isso não é unidade. Unidade é construirmos, estarmos num só. E por isso eu agradeço os jovens por essa iniciativa de saírem do seu lugar ao encontro, né, de um outro grupo daqui da igreja. É isso que a gente está precisando fazer mesmo. Mas, irmãos, a gente tem falado tanto de unidade e amor aqui na igreja, né? Já faz alguns meses que estamos falando desse tema. Sabe por que tem que falar tanto sobre isso? Porque não é fácil ter unidade. Uma coisa muito difícil, né? A pastora Liana falou isso no domingo passado também. Não é natural para o ser humano, né? Vamos começar lá do mundo lá de fora, com as diferenças de opiniões que vão ficando cada vez maior, né? Essa diferença. Distanciamento que a gente cria com facilidade um com o outro. É daí que vai começando as guerras também, né? Entre países. E vamos trazendo isso aqui para perto de nós. A gente já perdeu a amizade por questões políticas, né? A gente já não se fala com familiar, parente, por razões banais. Infelizmente, parece que o ser humano tem uma tendência de minar, de estragar relacionamentos, dificultar a unidade entre eles, né? A história da Torre de Babel ilustra muito bem isso, da dificuldade que o ser humano tem de caminhar juntos. É por isso que temos falado tanto, como forma de incentivo, mas de a gente aprender que existem vários aspectos que a gente precisa trabalhar para ter unidade. E hoje eu queria tratar de uma dessas dificuldades que a gente precisa tratar. Vários anos atrás, a gente teve um festival, uma festa caipira aqui na quadra, onde a gente montou um monte de barraquinhas, né? Juntou várias igrejas para a gente arrecadar fundos para as nossas instituições sociais. E cada um foi fazer uma coisa, eu fui fazer o Correio Elegante musical. Então, era, né, Correio Elegante, vocês sabem, né? A gente está com um papelzinho, manda cartinha para o outro, né? Paga uma taxinha para mandar uma cartinha para o outro. Em vez de mandar cartinha, a gente fazia a pessoa escolher uma música e oferecer para a outra, né? Foi muito bacana, juntei mais alguns jovens comigo que gostavam de cantar. A gente foi levando recados musicais. E eu estou achando o máximo aquilo porque parecia uma coisa que ajudava muito na união das pessoas, né? Em transmitir amor. Só que aí chegou uma pessoa e falou assim, olha, eu queria passar um recado musical para o pastor Shinji Kano, né, que está lá em Niterói hoje. Muito amigo nosso também, fiquei contente, nossa, que legal que a gente vai mandar uma música para ele. E aí, que música você vai querer que a gente cante? Eu quero que vocês cantem o hino do Palmeiras. Cantei. Quem não sabe, eu sou corintiano. Mas foi agradável para mim? Não, não foi. Me senti meio sujo fazendo isso. Irmãos, em 1992, um autor chamado Gary Chapman, que é pastor e educador, lançou um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Um livro que hoje já é bastante conhecido, mas esse livro causou impacto porque começou a trazer ideias de que cada pessoa tinha um jeito de amar, né? Ali ele diz que né, principalmente no relacionamento entre casal, as 5 linguagens do amor são palavras de afirmação, tempo de qualidade, dar presente, ato de serviço e toque físico, né? Proximidade física. Dizendo que as pessoas geralmente se encaixam numa dessas 5 linguagens do amor, que é a forma que a pessoa tem mais facilidade de sentir amor e também de transmitir amor. Só que assim, serviço é muito diferente de toque físico. Palavra de incentivo é muito diferente de tempo de qualidade. Não são coisas iguais, é muito diferente.
Então ele já alertava ali de que muitas vezes a pessoa está querendo transmitir amor para você, mas você não está entendendo. E você está se esforçando para transmitir amor, mas a outra pessoa não está sentindo amor, porque não está entendendo que aquilo é um ato de amor seu para aquela pessoa. Isso é verdade entre nós, né? Pode projetar, por favor? Tem uma dramaturga e poeta chamada Natalie Barney que disse que nada é mais difícil do que partilhar amor. Olha só que coisa. A gente acha que só de sentir amor pela outra pessoa está tudo certo, não é? Eu amo aquela pessoa, eu gosto demais daquelas pessoas. Então, tudo que eu fizer vai ser bom para aquela pessoa. A Natalie diz que na vida nem sempre é assim. Justamente pela questão da linguagem do amor. É difícil, às vezes, as pessoas entenderem que uma coisa é amor. É difícil você entender a maneira da outra pessoa querer praticar o amor. Por isso, o desafio. E hoje, na palavra do Senhor, eu gostaria que eu e você, a gente aprendesse o jeito certo de amar. Nossa, pastor, mas tem tanta maneira diferente de amar. Tem um jeito certo? Tem um jeito de Deus de amar. E esse jeito de Deus é o jeito certo. Vamos ver o que é isso? Convido vocês a... Desculpa, eu não liguei aqui. Abrir as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 38 até o 42. Lucas, capítulo 10, versos 38 a 42. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixa eu te contar algumas coisas para entender o que está acontecendo aqui. Antes desse trecho, você vai ver que Jesus já estava passando por várias cidades, ensinando. Um pouco antes, na verdade, ele tinha enviado, inclusive, seus discípulos, né, para começarem a serem treinados por ele, para continuar a obra dele. Então, Jesus estava no meio de uma viagem, e a Bíblia diz que ele para num povoado, que depois a gente descobre que é a cidade de Betânia, né? E ali, Jesus estava de passagem, aparece uma mulher que talvez já tinha ouvido falar de Jesus, né? Ou não sei se estava conhecendo ele naquele momento, mas ela é uma pessoa tão generosa, que fala: vocês não querem vir aqui em casa? Passa aqui, vem, come aqui, vamos almoçar aqui em casa. E convida Jesus e os discípulos para passar na casa dela. E convidar a gente para vir para casa, acho que não mudou muito para a nossa cultura brasileira também, mas quando você convida alguém, o que é que você faz? Geralmente prepara alguma coisa para essas pessoas, né, para a visita. E naquela época era costume você preparar uma refeição caprichada para suas visitas. Você pode ver outros exemplos no Antigo Testamento, né? Sempre que vinha visita, manda matar um boi, né? Vamos fazer aquele pão gostoso. As pessoas gostavam de receber bem suas visitas. Então, imagina só, né? A pessoa está passando e de repente você tem a brilhante ideia de convidar para essas pessoas virem para casa. Tem que sair correndo para preparar as coisas. Imagina a demanda que essa situação estava causando, criando, né, gerando na vida de Marta. É importante a gente saber essas coisas para a gente entender o que vai acontecer em seguida então. Então vamos ler aqui, capítulo 10, verso 38, que diz assim: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que me venha para ajudar. Até aqui. Já começou tenso, né, essa passagem. Tudo bem até Jesus aceitar o convite e chegar na casa de Marta.
mas tem muita coisa para preparar. E pelo que a gente está vendo, não sei se a Marta tinha muita ajudante ali, que ela estava correndo para conseguir fazer as coisas. Só que o que a Bíblia diz que a Marta tinha uma irmã, Maria. E essa Maria, quando Marta percebe, ela está ali sentada, né, ao lado de Jesus, escutando o que Jesus estava falando ali. Maria não está sendo uma boa anfitriã, convenhamos assim, né? Cadê a irmã para ajudar, né, as duas juntas a receber a visita, né? Vai ajudar a fazer a comida aí, vai fazer o pão. Não, ela está lá, enquanto a irmã estava correndo. E Marta não aguenta, então. Ela vai até Jesus, onde está Maria também, e diz: Senhor, o Senhor não se importa que eu estou tão ocupada, né? Estou tentando fazer o melhor aqui. E fala para minha irmã ajudar, ela não está fazendo nada. Essa é a reação de Marta. Totalmente compreensível, né? Eu queria ser um hóspede da Marta, uma pessoa tão preocupada em receber bem, tão esforçada, né, em dar o seu melhor para receber a pessoa. Deve ser muito bom ser amigo dela. Eu acho que Jesus gostou também, porque depois a gente vê que eles continuam se encontrando, porque se criou uma amizade. Marta amou a Jesus de forma quase que incondicional. Vendo Jesus passar, vem aqui em casa, quis receber. Marta amava muito a Jesus, a gente percebe aqui. Mas por que então, nessa passagem, a coisa parece que não está bem? Porque Marta não está feliz. Marta está estressada, Marta está insatisfeita, Marta está se sentindo injustiçada. Eu estou querendo fazer tanto bem para Jesus e só eu estou aqui me matando. A minha irmã não está junto comigo, me ajudando. E parece que só eu estou querendo fazer o bem aqui. Olha que situação difícil, né? Uma das minhas linguagens de amor é poder organizar alguma coisa em favor da pessoa que eu gosto. Então, para minha esposa, pensando na minha esposa, eu gosto de pensar nas viagens, né, que a gente vai fazer em família. Quando a gente casou, ela tinha me dito que nunca tinha viajado para fora do país. E como eu tinha uma viagem a trabalho, eu consegui combinar essa viagem, consegui levar ela para o Japão. Aí quando decidiu, nossa, eu gosto de planejar todos os detalhes, né, o que tem para ver, onde que dá para ir, qual é o tempo necessário para ir para um lugar para o outro. No Japão, os trens funcionam a minuto, né? Quando está ali na placa dizendo que o trem vai passar 14h05, não adianta chegar 14h06, porque o trem já passou mesmo 14h05. Né? E não adianta chegar 14 horas que o trem ainda não chegou, vai chegar 14h05. Então, assim, imagina o meu cuidado, né, de querer planejar minuto a minuto da minha viagem para a gente ver o máximo de coisa possível e ela poder ter a melhor experiência da vida dela, né? Pois bem, a viagem chega, né, tadinha, né, ela sofre quando a gente viaja. Que o marido chega lá, tá dando a hora aqui, arruma logo essa mala aí. Se a gente não sair daqui a 5 minutos, vamos perder o trem, né? A gente não vai conseguir chegar lá a tempo, vamos perder a atração. Gente, chega uma hora que ela ficou toda cansada, né? Coitada. E eu me esforçando o máximo para que ela tivesse a melhor experiência da vida dela. Toda hora falando na orelha dela, coitada. E chegou uma hora que a coisa ficou tão estressada que eu me senti esgotado. Falei, nossa, eu estou querendo controlar algo que é incontrolável, né? Pensando em todos os detalhes, achando que tudo tem que ser perfeito aqui, mas não dá, né? E chegou uma hora que eu já estava meio arrependido de estar viajando, já estava me sentindo infeliz e frustrado. Poxa, era para ser uma coisa boa, por que eu estou assim, né? Mas quando terminou a viagem, a gente voltou para o Brasil.
primeira coisa que ela me disse é: obrigado, amor. Foi muito bom a viagem. Nossa, eu quase chorei quando ela falou isso. Aí eu fiquei super feliz, né? Nossa, que bom que você gostou da viagem, né? E a gente conversa sobre a viagem, começa a ouvir os feedbacks sobre a viagem. Nossa, foi tão bom aquele bolo que a gente comeu. Meu, aquele lamen que a gente comeu em Tóquio, maravilhoso. Eu planejei para a gente visitar uma infinidade de lugares. Ela só falava de comida. Sabe o que Deus me mostrou naquela hora? Quem estava errado sou eu. O que deixava ela feliz é ter experiência gastronômica. E eu achando que o que deixava ela feliz era ir para os lugares, o máximo de lugares possíveis, andar para caramba, trocar de trem toda hora, cumprir o horário. E eu achando que isso daí deixava ela feliz. Eu tive que engolir meu orgulho. Dizer, eu não estava certo. Eu aprendi minha lição. Agora eu pergunto, o que é que você quer comer, amor? Irmãos, a gente tem essa indignação, muitas vezes, porque a gente realmente não tem a capacidade de entender o amor do outro. A minha esposa, por amor a mim, ela tentou corresponder, mas o que realmente ela sentia amada era outra coisa. Quando Marta vê Maria, né, ao lado de Jesus, a Maria também amava Jesus. Só que Maria, em vez de se preocupar em fazer comida, ela entendeu que a maneira de amar Jesus era ficar com ele e escutar o que Jesus tinha para falar. Era diferente. As duas estavam querendo demonstrar amor para Jesus. A gente vê duas formas diferentes de amar Jesus que aparecem aqui. Uma é fazer serviço a Ele. É válido também. Mas a outra também é escutar, dar atenção à visita que era Jesus. Quem faz, olha para Maria e fica frustrado, porque acha que aquilo está errado. Quem está ali sentado do lado de Jesus fala, por que a pessoa está correndo tanto? Para aqui, meu, né? Vem conversar com a gente aqui também. A unidade tem esse desafio de a gente entender que Deus nos deu capacidade de amar, e você, cada um de vocês, são plenamente capazes de amar. Só que Deus deu características específicas para cada um de vocês. E por causa dessas características, o seu jeito de amar é diferente do outro. Amor é como se fosse uma grande mesa de jantar, onde todos nós vamos nos servir do amor, né? Não é a mesma história que a pastora Eliana contou domingo passado, que também é muito boa. Mas ninguém é a mesa. Nós só temos um lugar à mesa. É muito diferente. O amor está ali na mesa para ser servida, mas você tem um lugar certo nessa mesa. Tem uma cadeira para você ali sentar e se servir desse amor. Você não é a mesa, eu não sou a mesa. Outras pessoas vão sentar ao seu redor. E cada um vai se servir à sua maneira, naquela grande mesa. A grande questão é que às vezes a gente está tão focado em a gente se servir do amor, não percebe que você é apenas mais um naquela mesa. Você tem apenas o seu lugar. Qual é o seu lugar no seu relacionamento hoje? Qual é o seu lugar na igreja hoje? Você tem o seu jeito de amar as pessoas, ótimo. Mas muitas vezes, como eu fiz na viagem, a gente acha que só a nossa maneira é a melhor, né? Só a minha maneira de amar é a que está certa. Na mesa do amor não dá para pensar assim. A mesa é muito grande e você é apenas um dos assentos ali.
Então, o jeito certo de amar, segundo a palavra nos revela aqui, é saber o seu lugar. Qual que é o seu jeito de amar? Eu sabendo que eu sou apenas uma maneira, um jeito de ver, isso me ajuda a olhar ao redor. Pai, que outras maneiras que tem? Que as outras pessoas estão fazendo para amar, serem amadas? Eu começo a prestar mais atenção no outro. Enquanto eu penso que só o meu jeito é certo, eu não enxergo mais ninguém. Só enxergo a mesa à minha frente. Vamos seguir aqui na passagem. Verso 41. Diz o seguinte: mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Aqui tem gente que entende que é uma bronca. Eu não entendo dessa maneira. Pela maneira como essa frase começa: Marta, Marta. Os judeus têm costume de repetir um termo quando aquilo é muito importante para a pessoa. Você já viu em outra passagem: em verdade vos digo. Por que tem que falar em verdade 2 vezes? Porque é muito verdade, é muito importante. Marta, Marta. Se percebe, eu até fico arrepiado de perceber quão Marta é importante para Jesus. Marta, Marta. E ele mostra o que está acontecendo com ela. Você está se preocupando com muita coisa. E isso está te deixando inquieta. Mas apenas uma coisa é necessária. O que Jesus está querendo dizer aqui? Tem um filme que me tocou bastante, assisti recentemente. Concorreu ao Oscar de melhor ator. O filme se chama After Sun. E conta a história de um pai e sua filha, numa viagem que eles vão fazer só os dois. A gente percebe, logo que o filme começa, que a filha está assistindo uma gravação de vídeo dessa viagem. Essa gravação de vídeo começa a trazer memórias de como foi essa viagem. E você fala assim: um filme que vai falar só sobre uma viagem pai e filha, não vai acontecer nada nesse filme. Mas o filme é tão bem filmado, que pequenas coisas começam a provocar sentimento na gente. Quando a filha está lá, se sentindo sozinha, olha para o pai, só que o pai já não está olhando para ela. Está olhando para outro lugar. E ela sente que não tem para onde se sentir acolhida. Nossa, pega isso. E são várias situações assim. E a gente percebe que tem momentos em que, de repente, o pai some de vista da filha. E aquilo causa uma grande ansiedade nela. E a gente percebe que a filha começa a imaginar o que teria acontecido com o pai naquele momento em que os dois não estavam juntos ou estavam distanciados. O filme vai se passando. E aquilo que no começo parecia uma coisa tão bonita, entre pai e filha, gastando tempo junto, no final, deixa um sentimento muito forte de nós, de que algo não estava certo. Apesar de todo aquele esforço que o pai fez, apesar de estarem juntos no mesmo lugar geográfico, a filha não tinha o pai. E que dor é isso? Esse filme me mostrou o seguinte: muitas vezes somos como Marta. Às vezes os detalhes ficam mais importantes do que é o objetivo ou o propósito. Eu quero tanto agradar, eu quero tanto amar, né? Eu quero tanto fazer o bem para a pessoa, mas, então vamos fazer isso, né? Vamos fazer desse jeito, daquele jeito. Eu começo a pensar em tantos detalhes, né? De novo, a história da minha viagem que serve perfeitamente para esse cenário. E eu esqueço que, por que eu estou fazendo tudo isso? Não é para aquela pessoa se sentir amada, experimentar a graça de Deus? Será que eu estou conseguindo fazer isso? Nós precisamos
também escutar essa voz de Jesus que diz: será que você não está preocupado com tantos detalhes? Mas o importante é uma coisa só? Porque se a gente se perde nos detalhes, talvez a gente perca o mais importante. Isso é uma pena, tanto esforço, né, que a gente faz. Precisamos, assim como Jesus diz, no nosso ato de amar, pensar o que é o objetivo. Sempre lembrar, ter em vista o que é o principal. O jeito certo de amar é ver o principal. Né? E ainda lembrando daquela imagem de que o amor é uma mesa grande de jantar, o prato principal é o amor, gente. Não podemos perder de vista isso. A gente se preocupa com o garfo que está usando, que cor que tem o prato. Nós estamos à mesa para nos servir do amor. Não podemos perder isso de vista. E por fim, o verso 42 diz o seguinte: quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Essa é a fala final de Jesus nessa situação. E aqui é um texto que a gente tem que tomar cuidado na hora de interpretar. Porque tem gente que diz assim, pronto, Jesus disse que assim, o errado é fazer as coisas, né? E o certo é parar tudo e só ficar lá escutando. Poxa, parece uma desfeita para gente que gosta de fazer coisas, né? Gosta de fazer quando a nossa linguagem de amor é o serviço, principalmente. Pô, Jesus, por que você fala uma coisa dessas, né? Sim, uma reflexão, segundo, por exemplo, um comentário da Bíblia Conselheira, que foi escrito por cristãos psicólogos, né, de que aqui Jesus está querendo que a gente faça uma reflexão sobre equilibrar o fazer e o ser e o refletir. Né? Não adianta a gente ficar só no fazer, é bom também estar lá para contemplar o que Deus faz. Achei ótimo também. Mas o que mais me tocou foi o comentário de Eugene Peterson, quando ele fez a tradução dele dessa passagem, que foi a seguinte: agora, o mais importante é estar com Jesus. E nesse sentido, a Maria fez a boa escolha. De maneira nenhuma, Jesus está rejeitando o que a Marta fez. Como a gente viu, Marta, Marta. Jesus sabia que aquilo era amor de Marta. E aquilo jamais poderia ser rejeitado também. Mas Jesus está respondendo à rejeição que Marta fazia de Maria. Para Marta, aquilo que Maria estava fazendo era errado. Deveria fazer a mesma coisa que Marta estava fazendo. Não, Jesus está respondendo diretamente a isso. Não, mas aqui agora tem algo que merece parar tudo e a gente focar tudo. O que é isso? É Jesus. Se tem alguma coisa na nossa vida que a gente tem que parar tudo que está fazendo e prestar atenção e nos dedicar totalmente, é a presença de Jesus na nossa vida. Muitos anos atrás, será que eu contei essa história aqui? Eu tive um diretor muito difícil na minha empresa. Cara bravo, né? Gostava tudo da coisa do jeito dele, reto. E uma vez eu fui convidado a participar de um projeto onde esse diretor ia trabalhar também. Fui tremendo, assim, eu vou ter que dar o meu melhor aqui, senão, né? Só Deus sabe o que pode acontecer. E uma vez estava tendo uma troca de e-mail ali, que o pessoal lá de fora estava demorando para responder. Né? Ele tinha mandado um e-mail antes, e o cara ficou no vácuo um tempão. Eu falei assim, isso aqui não está certo. Eu vou escrever cobrando para o pessoal lá de fora responder o diretor. Escrevi lá, mandei e-mail. 10 segundos depois, o cara veio na minha mesa gritando: o que é que você fez? Você está louco? Né? Eu que estava no comando desse diálogo, por que você entrou no meio? Né? Eu sou responsável desse projeto, não você.
Nossa, fiquei uns 30 segundos escutando o cara gritar no meio do escritório. Hoje isso poderia dar um crime, na época talvez não. Mas quando ele terminou de falar, ele voltou para a mesa dele e eu estava destruído, sem rumo. E eu me perguntando, o que eu fiz de errado? O que aconteceu aqui? Meus colegas que viram a cena ficaram totalmente indignados, tomaram minha dor. Que cara horrível, né? Faz o seguinte, Kengo, faz o mínimo possível, toma a distância desse cara tóxico, né? E se preserva, esse cara não merece, né? Você queria ajudar, né, a pessoa e ainda a pessoa te trata desse jeito? Eu confesso que escutando isso me deu vontade de seguir esse conselho no começo. Mas como aquilo me abalou, eu comecei a orar, Senhor, como eu devo lidar com essa situação? Eu queria amar aquela pessoa, queria fazer o bem para a pessoa, né? Mas não estou conseguindo. E enquanto orava, eu senti meu coração acalmando. Não por uma razão específica. Nada tinha mudado. Mas quanto mais eu entrava na presença de Deus buscando Ele, cada vez mais ia crescendo a paz dentro do meu coração. E se no começo eu sentia aquela rejeição dele muito forte, aos poucos essa rejeição foi ficando menor. Porque eu lembrava daquele que é maior de todos, que me aceitava e que morreu por mim. Eu fui lembrando, e Deus foi me lembrando de como Ele me amava, independente do que eu estava passando. Aí, com o coração calmo, mais tranquilo, sabe uma vontade que me veio? Amar aquele homem. Tomei uma decisão, não vou tratar esse cara mal. Vou continuar tentando fazer o melhor para ele. Claro que aprendi a lição, não vou responder e-mail sem que haja um pedido expresso dele para fazer isso. Mas eu tomei essa decisão, pelo que Deus estava me direcionando. E passaram-se anos assim. Depois eu nunca mais tive isso. É claro que assim, sempre que a gente ia conversar, eu ia com cuidado, com o maior medo, né, do que poderia acontecer. Mas graças a Deus, Deus me capacitou, me direcionou, nunca mais tivemos um incidente parecido. Aí chegou o dia que ele ia voltar para o país. No dia da despedida, ele começou a agradecer as pessoas daqui do Brasil. Nossa, obrigado, vocês foram muito bons comigo, né, foram muito amigos meus, né, eu vou levar todos vocês no meu coração. Assim, para um japonês era uma coisa difícil de dizer, e ele falou isso. E eu fui lá cumprimentar. Enquanto eu ia lá cumprimentar ele, eu não sabia o que poderia acontecer entre nós. Mas quando cheguei diante dele, ele me agarrou e me abraçou. Por pouco eu não chorei ali. Porque ali, independente do que tinha acontecido ou do que eu estava imaginando acontecer, Deus fez com que aquele homem sentisse amor através de mim, e por isso ele me abraçou. Ele não tinha mais nada entre ele e eu. A gente só aprende a amar por Jesus. Por isso que Jesus fala para Marta: quando eu estou aqui, fique comigo, me escute, se relaciona comigo. E talvez depois você pode continuar fazendo o que você está fazendo. Mas quando Jesus está na nossa vida, Ele aparece na nossa vida, quando tem aquele momento que você fala, eu preciso orar, quando você está no meio falando assim, puxa, eu não tenho mais para onde ir, eu preciso buscar Deus, ou quando você sente alguma forma de amor, alguma coisa que toca o seu coração, e você começa a pensar em Deus, começa a pensar em Jesus, aquele momento em que Jesus está te chamando, é momento para parar tudo. Sabe por quê? Porque é dali que vai vir o amor.
É dali que a gente vai ser capacitado a amar. Se o amor é uma mesa grande de jantar, quem está trazendo o prato principal é quem? É Jesus. A gente só está sentado à mesa esperando Jesus trazer esse prato. Não adianta você sair correndo, querendo fazer esse prato, porque essa receita a gente não tem. Quem sabe fazer o amor é Deus. A gente tem que estar à mesa dele para poder se servir desse amor, que só Deus pode nos servir. E nos alimentando daquele amor, aí sim a gente pode ser capaz de amar o outro. O jeito certo de amar é começar com Jesus. Está todo mundo na mesa esperando servir, mas aquele jantar só vai começar quando Jesus chegar à mesa. Quando o cozinheiro mestre trazer o prato principal, do qual nós vamos servir. Não é eu, não é você, não é o que eu estou pensando, não é o que eu estou planejando, não é o que eu sei fazer. Primeiro Deus, experimentar o amor de Deus. Experimentando o amor de Deus, a gente vai ter um amor mais generoso, mais compreensível, menos crítico com o outro, mais aberto às diferenças. Às vezes o jeito do outro amar não é bem o meu jeito, não é o que eu gosto, mas no amor de Deus eu sei apreciar a beleza daquilo. Eu sei apreciar o valor daquilo. Em Jesus a gente vai ser capaz de fazer isso. Vamos orar, vamos fechar nossos olhos e vamos orar por essas 3 coisas. Senhor Deus, te agradecemos por esta manhã, olhando a Tua palavra, olhando a maneira como o Senhor respondeu ao amor de Marta e Maria, que nós aprendemos que nós temos muito ainda, Senhor Deus, a aprender sobre o que é amar e reconhecer o amor do outro. Senhor Deus, ajuda-nos a saber o nosso lugar, nos colocar no nosso lugar. Nós não somos donos da verdade, pelo contrário, somos tão incapazes. Tem tanta coisa que a gente não entende e não enxerga. Ajuda-nos a ter essa humildade, Senhor Deus. Ajuda-nos a tomar o nosso lugar na mesa que o Senhor prepara para todos que creem no Senhor, e saber que é o nosso lugar e há lugar para outros também. Ajuda-nos, Senhor Deus, também a focarmos no prato principal, que é o Teu amor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não nos perder em detalhes, mas ajuda-nos sempre a lembrar do porquê que nós estamos fazendo algo, do objetivo de nós fazermos algo em favor de alguém. E, Senhor Deus, finalmente ajuda-nos na nossa vida sempre esperar primeiro vir o Senhor Jesus na nossa vida, nos fazendo experimentar o seu amor, nos fazendo lembrar de como somos amados pelo Senhor, de nos enxergar que apesar de nós não merecermos, fomos aceitos pelo Senhor e hoje somos vivificados pelo Senhor. Essa gratidão, essa paz, esse amor que vem do Senhor, ajuda-nos a ter isso como o começo de tudo. Antes de fazer qualquer coisa, Senhor Deus, que seja o Teu amor que nos inspire. Senhor Deus, ajuda a não fazer nada baseado apenas no meu desejo ou naquilo que eu penso. Ajuda-me primeiro a começar com aquilo que é da Tua vontade. E dali, colocar a Teu serviço, meu pensamento, meu sentimento, meu esforço e tudo que eu vou consagrar. Ajuda-nos, Senhor Deus, a dia sermos aqueles que estão plenamente seguros do Teu amor em nossas vidas e dessa maneira poder também transmitir segurança do amor aos demais. Capacita cada um aqui, é o que te peço em nome de Jesus. Amém.